Falando de Corinthians, MP denuncia André Sanches por uso de cartão corporativo do Corinthians. O atual gerente financeiro do clube, Roberto Gavioli, também foi denunciado. Texto da Natália Lauchen, ou Lauchen, da CNN Brasil, em São Paulo. O Ministério Público de São Paulo, ele inclusive fez uma coletiva de imprensa para anunciar isso, denunciou o ex-presidente do Corinthians, André Sanches, por utilização dos cartões corporativos do clube em benefício próprio. A informação foi dada em coletiva de imprensa nessa quarta-feira, na sede do órgão, pelo promotor de justiça Cássio Concerino. O atual gerente financeiro do clube, Roberto Gavioli, também foi denunciado. Segundo o Ministério Público, Andrés foi denunciado por crime tributário, apropriação indébita e lavagem de dinheiro. Já Gavioli foi denunciado por omissão em casos de apropriação indébita e lavagem de dinheiro. Conforme o Ministério Público, o cartão de crédito do clube foi utilizado em compras de relógios importados, roupas e atendimentos médicos. Todas as utilizações saíam com o nome de André Sanches na nota fiscal. Já Gavioli, segundo o Ministério Público, tinha dever jurídico de impedir, averiguar e fiscalizar, fazendo relatórios para órgãos superiores internos e prestação de contas. Segundo o MP, nada disso foi feito. O outro lado, a defesa de André Sanches disse que foi surpreendida com o oferecimento de uma denúncia distribuída em apartado, sem juntada ao procedimento investigatório ao qual possui acesso. Nota: a defesa de André Navarro Sanches, representada pelo advogado Fernando José da Costa, informa que foi surpreendida com o oferecimento de uma denúncia distribuída em apartado, sem juntada ao procedimento investigatório ao qual possui acesso. O teor da acusação só se tornou conhecido após coletiva de imprensa convocada pelo promotor responsável, que anunciou a denúncia por supostos delitos de apropriação indébita, crimes tributários e lavagem de capitais. A defesa destaca desde já a inépcia da peça acusatória e o evidente excesso na imputação, reiterando que a inocência de André será comprovada ao longo do processo, agora presidido pelo imparcial Poder Judiciário. Em nota publicada em seu site, o Corinthians disse que afastou o Gavioli do cargo. Nota do Corinthians: o Esporte Clube Corinthians Paulista informou que afastou de suas funções nesta quarta-feira, por tempo indeterminado e sem remuneração, o superintendente financeiro do clube, Roberto Gavioli, para o mesmo poder defender-se da denúncia oferecida pelo Ministério Público. O Corinthians esclarece ainda que acompanha com atenção a denúncia envolvendo o ex-presidente Andrés Navarro Sanches, colocando-se à disposição para o fornecimento de documentos e informações necessárias ao Ministério Público e órgãos internos do clube, como o Conselho Deliberativo, o CORE, que é o Conselho de Orientação, o Conselho Fiscal e Comissão de Ética. A diretoria executiva do Corinthians reforça seu comprometimento na colaboração com as investigações do Ministério Público e dos órgãos internos do clube. A CNN Mas tenta contato com a defesa de Roberto Gavioli. e o André já parece que picou mula, né, teve uma parada assim. Sim, eu vou até, ó, com a aba aberta aqui. O próprio Andrés pediu o afastamento do Corinthians. Aqui no UOL, Lívia Camilo, Andrés pede afastamento do Conselho do Corinthians após denúncia do Ministério Público. Após ser denunciado pelo MP São Paulo por uso indevido de cartões corporativos do Corinthians, André Sanches, ex-presidente do Corinthians, pediu afastamento do Conselho Deliberativo e do Conselho de Orientação do clube. É isso, aí E resume uma o caso coisa de novo. que não falou lá na CNN, mas tem aqui no UOL, é que foi gasto pelo André cerca de 480 mil reais. A promotoria pede que o ex-presidente devolva o valor integral ao clube junto com o Gavioli, além de pagar mais 75% do valor total. O gerente financeiro também terá que devolver 75% do valor integral. Então, valorzinho alto aí para o seu André Sanches pagar ao Corinthians por aquilo que ele usou indevidamente, segundo Supostamente, né. É, segundo o Ministério Público, tá? Não sou eu que é estou isso. dizendo, foi o Ministério Público que disse que ele usou. É... Cara, é mais um capítulo nas páginas policiais aí do Corinthians, né? A gente falou sucessivamente essa semana sobre os problemas do Corinthians aí em relação à dívida. Tem 3 ou 4 cortes aí a respeito, porque primeiro divulgaram que ia ter déficit esse ano ao invés de superávit, aí depois divulgaram
o valor total da dívida, que está em 2,7 bilhões, considerando o balancete de julho, ou seja, de 3 meses atrás. Nesse tempo já correu juros em cima disso e tudo mais, e a gente está falando do que pode chegar aí, de repente, a 3 bilhões até o final do ano. Então, uma coisa de maluco, mais um gasto aí da gestão Andrés, que ele mesmo declarou que em certa época que preferia não pagar imposto para ter um Isso é um time absurdo. para ter um time competitivo, um time campeão. E aí a gente vê o Corinthians devendo tanto, então me parecia costumar-se da administração do André Sanches contrair dívidas que não podia pagar, e isso foi gerando um efeito bola de neve. Os seus sucessores também foram gastando mais do que poderiam, e essa dívida chegou aonde está. A gente esmiuçou as dívidas do Corinthians esses dias e percebeu também que o problema não é a Arena, por exemplo. A Arena representa 600 e poucos milhões dessa dívida, e ela é gerida num caixa diferente, que tira parte da renda da Arena para pagar e vai pagando para caixa e tudo mais. Então, sim, a construção da Arena Corinthians impactou as contas lá atrás, mas não é o grande problema do Corinthians hoje para resolver. Tem outros 2,1 bilhões de dívida do clube mesmo, do futebol do Corinthians, e não da Arena, Neoquímica Arena, né? É isso, cara. Eu vou te falar, olha, assim, com relação a essa investigação, se eu acredito o seguinte, se o Ministério Público acatou a denúncia, teve até entrevista coletiva, é porque deve ter um punhado de provas. Mas a gente precisa esperar a conclusão desse processo e o Andrés, depois de julgado, a gente vai saber se ele será condenado e tudo mais. Então, dando Inclusive, o benefício. próprio Andrés, meses atrás, devolveu um valor aí de 15 mil reais, justamente de gastos no cartão, assim que o próprio Corinthians percebeu que eram gastos pessoais, e aí o próprio Andrés falou, não, não, foi um engano, tá aqui o dinheiro. Então, assim, o que me surpreende nessa história é que tinha também a parada dos mercados de fachada na gestão do Duílio, e até agora não, pelo que eu vi, no Ministério Público não denunciou ainda e tudo mais. Então, assim, o que eu vejo essa história de uma maneira muito triste, porque baseado no que você falou e que é a mais pura realidade com relação à gestão do Andrés, né? O Andrés, ele entrou para a história do Corinthians como o melhor presidente do clube em todos os tempos, né? Naquela primeira passagem. Só que a volta do Andrés, ela foi o início da destruição financeira do clube, né? Que depois seguiu na gestão do Duílio, que era um braço direito da gestão dele, e se estendeu para a gestão do Augusto Melo, aí com suposta interferência até do crime organizado, então, que também é réu, né? Então, assim, a coisa descambou muito na gestão do Augusto, mas o início da destruição financeira do Corinthians acontece na volta do Andrés, um cara que já tinha passado pelo clube, que tinha um respeito muito grande do torcedor. O cara destruir tudo que ele tinha construído lá atrás e agora tá respondendo um processo desse de apropriação indébita, lavagem de dinheiro O e Guilherme diz aqui crimes. no chat que o promotor falou que o Duílio será investigado também. Então, ele tá no processo, né, de investigação, mas assim, muito triste, Renan. Muito triste ver o Corinthians mais uma vez nas páginas policiais. Daqui a pouco tem jogo contra o Santos, às 9h30 na Vila Belmiro, né? E nesse dia, dia de clássico, o clássico mais antigo do estado de São Paulo, o Corinthians continua nas páginas policiais e assim, a situação calamitosa financeira com a qual o clube se encontra agora, independentemente até das intenções de quem tá lá, os mares estáveis e tudo mais, é muito difícil de ser gerida, né? Dá para ser gerido pelo volume de receita que o Corinthians tem, mas o Corinthians vai precisar apertar os cintos em alguns aspectos e vai precisar fazer escolhas difíceis. E principalmente escolhas difíceis com relação à comunicação com o seu torcedor. O torcedor do Corinthians é disparadamente o mais engajado do Brasil, o cara que mais compra barulho, o cara que não abandona o time de jeito nenhum. A torcida que cresceu numa fila gigantesca que contraria a lógica de todos os clubes da história do futebol brasileiro.
Então, se tem um lugar que dá pra você flamengar, que dá pra você comunicar esse torcedor e dizer: olha, fuderam o rolê aqui. A gente vai ter que sanar essa porra minimamente para daqui a uns 3 anos voltar forte. Esse lugar é o Corinthians, mas precisa de coragem, precisa de gestão, precisa de alguém bater no peito e falar: é comigo. E essa pessoa que falar é comigo vai apanhar muito também, porque a gente sabe como é que funciona. O peso do Corinthians e tudo mais. O torcedor muitas vezes não quer saber, é quarta e domingo, e aí vai tomando pau de clássico, vai Palmeiras enfileirando títulos, os caras vão. A gente sabe como é que funciona o futebol no Brasil. Mas o Corinthians é um time que ainda tem receita que ele pode fazer isso. E outra, eu sinceramente acho que por mais que o Corinthians fature 1 bilhão e pouco, eu acho que esse é um potencial muito baixo para o Corinthians. Eu acho que o Corinthians já poderia, com uma gestão mais assertiva, tá faturando 1,5 bi pelo menos por ano, e estando no onde ele está, com a adesão de torcida que ele tem, precisa de gestão para isso. Então tá na hora do Corinthians lavar essa roupa suja, né, que juntamente com a polícia, e o próprio Corinthians se colocou, soltou nota oficial à disposição de colaborar com essas investigações. E quem tá lá dentro tem um pouquinho mais de vergonha na cara do que supostamente essas pessoas não tiveram para devolver o Corinthians aos braços do povo, porque hoje sim, cara, assim, é uma tristeza, é meu rival e tal, mas é uma tristeza com relação a tudo que o Corinthians representa, e uma potência, sendo uma potência do futebol, o Corinthians estando bem gerido, é também bom para o futebol brasileiro, porque é mais um time na mesa que vai negociar forte. Onde o Corinthians está hoje nas negociações de liga do futebol brasileiro? Ele quer receber o dele ali, acabou, porque ele tem contas a pagar, ele está preocupado com o transfer ban, ele não está numa discussão maior de aonde o futebol brasileiro poderia ir, e o Corinthians deveria estar no lugar de protagonismo nessa história, dando cartas. E hoje você vê o Flamengo dando cartas e o Corinthians morto, cara. É Leila e Bap, velho. Eu sei que fazem parte da Libra, estão discutindo a Libra, que o Corinthians não está. Mas assim, é desse papo que vem a criação da Liga. E o Corinthians hoje, velho, não participa disso, porque tá preocupado em vender o almoço para pagar o jantar. Uma situação vergonhosa que colocaram o clube que começa. Claro, você pode falar aí da passagem do Gobi, do Roberto de Andrade, de toda essa galera aí do clã do Andrés, né? Mas quem fudeu de fato foi a segunda gestão do Andrés. E depois o Duílio termina de fuder, e aí o Augusto Melo eleva o negócio a um patamar absurdo, né? Então, assim, o Corinthians está na hora de começar a olhar para as mazelas, quem está lá dentro, e ser sincero com o torcedor. E fazer os movimentos que tem que fazer, nem que sofra um pouquinho. E dá para fazer isso sem precisar cair de divisão. Dá para fazer isso sem precisar cair de divisão. A gente, no outro Boa Noite que a gente fez aqui, no Bom Olha Dia, o time do Mirassol. Quanto custa o time do Mirassol? Exatamente. A gente fez um exercício aqui do Corinthians poupar 30% aí do que arrecada, e que daria para, com 700 milhões, montar um time minimamente competitivo ali para pegar G6. Isso é mais que o Santos arrecada, ô Renan. O Santos não arrecada 600. Exatamente. Então daria para montar um time competitivo, brigar por um G6, uma vaga em Libertadores e ir pagando essas dívidas, as dívidas de curto prazo, e escalonando as outras dívidas, para que o Corinthians se veja saudável no futuro. É isso, cara.